Pessoal, já era, acabou para o Vasco, não tem mais chance de permanecer na primeira divisão, estamos rebaixados aí para a segunda, mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, de 15 partidas, 10 derrotas, com certeza, insustentável o Vasco aí na primeira divisão. Mais um rebaixamento, um péssimo planejamento feito aí pela diretoria do Vasco. Acabou o Vasco, não tem mais o que ter esperança, o que se agarrar, nada. Porque infelizmente o Paulo Brax rebaixou o Vasco, o Luiz Melo rebaixou o Vasco e a 777 Partners rebaixaram o Vasco. O maior culpado desse rebaixamento se chama Paulo Brax. Ele é o grande culpado de tudo isso. Se o Vasco caiu para a segunda divisão, ele é o maior culpado. Culpa dele. Péssimo trabalho, um péssimo planejamento que o Vasco fez, péssimas contratações, e a sustentação do Maurício Barbieri durante muito tempo aí como técnico do Vasco, rebaixaram o nosso clube aí para a segunda divisão. O Vasco não vai fazer sequer 15 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Se fizer isso é muito. Vai fazer a pior campanha da história de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, se brincar até na Série C ou Série D, porque com certeza o Vasco tá jogando um futebol para cair para a quarta divisão, porque realmente não dá, cara. Jogadores horrorosos. Figueiredo tem que sumir do Vasco, cara. Não dá pra esse cara continuar no Vasco. Não consegue jogar de absolutamente nada. Não joga de centroavante, não joga de ponta, não joga de nada. Ele tem que repensar a vida dele, sumir do Vasco e virar outra coisa, porque jogador de futebol ele não é. E sem falar que realmente o técnico Ramon Dias não tem culpa de nada. Tá chegando agora um elenco extremamente fraco, um elenco muito mal montado e que não tem salvação, cara. Não tem salvação. Pode chegar o Messi, Cristiano Ronaldo, quem for, meu amigo. Pode chegar esses caras aí todos aí, os melhores jogadores do mundo. Não resolve a situação do Vasco. 9 pontos no Campeonato Brasileiro. É ridículo. É ridículo, cara. Última colocação, afundado na zona do rebaixamento, sem perspectiva nenhuma de melhora. Porque, como eu disse, nem os reforços que vieram pro Vasco vão salvar, porque são jogadores comuns, todos comuns. O único que tá fazendo alguma coisa de diferença é o Michel Santos, que ainda nem fechou com o nosso clube, né? O jogador que tá lá no Tajeres, né? O único que pode tentar fazer alguma coisa aí com a camisa do Vasco, de todos esses reforços que foram contratados. E a situação é complicada. O Vasco vai ter que fazer um retorno praticamente impecável, um retorno de time campeão brasileiro, coisa que isso não irá acontecer, porque o nosso elenco é muito fraco, é um elenco covarde, um elenco mal montado pelo Paulo Brax. O Paulo Brax tem que sair chutado hoje de São Januário, ele não pode continuar mais no Vasco, ele não pode, por mais que ele tenha ainda negociações em andamento, tem que sair do Vasco. O Vasco já caiu, não tem salvação mais, nem precisa contratar mais reforços, deixa aí o sub-15, sub-20 do Vasco jogar, porque esses caras aí vão todos sair do Vasco mesmo na hora que acabar o Campeonato Brasileiro. Jair, Piton, o próprio Medel que acabou de chegar, vários jogadores aí, todos vão sair, e a Série B o ano que vem vai ser os mesmos jogadores do ano passado, com o Peck, com o Figueiredo, com jogadores aí da base que não vão fazer diferença alguma, né? Com certeza o Vasco hoje foi rebaixado para a segunda divisão, não tem salvação nenhuma, não tem salvação nenhuma. Hoje o futebol morreu. O Vasco morreu, acabou, cara. Agora é só esperar a confirmação do rebaixamento, que em breve vai acontecer. O Vasco já tem mais de 90% de chance de cair para a segunda divisão, de acordo com matemáticos aí. Com certeza tem mais, né, cara? O Vasco já tem 100% de chance de estar na segunda divisão. Hoje a distância para o 16º colocado, se eu não me engano, é 6 ou 7 pontos, se eu não me engano. Eu não vi direito a classificação. Mas com certeza o péssimo futebol que o Vasco apresentou nesse ano foi digno, sim, de cair para a segunda divisão. Planejamento horroroso, planejamento que está rebaixando o Vasco mais uma vez. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse rebaixamento do Vasco. Quinto rebaixamento na história acontecendo e vai jogar a sua sexta Série B. Tem mais rebaixamento que título brasileiro. Com certeza o Vasco hoje é time pequeno, virou um time minúsculo, insignificante no futebol brasileiro e futebol mundial. Já era, acabou, morreu o Vasco da Gama.